E aí hoje um tema muito oportuno, um tema muito necessário, porque nós vamos estar falando sobre os desafios da esposa do pastor. Na verdade, esta semana a gente vai estar aqui conversando sobre os desafios da esposa do pastor. Amanhã eu vou continuar e vou até sábado falando sobre a esposa do pastor. Afinal de contas, falar sobre a esposa do pastor dá pano para manga, não é verdade, Débora? Bastante. Ô, Débora, bem-vindo, viu? Bem-vindo ao nosso primeiro podcast. Você está participando da história aqui, hein? Uau, olha que chique, estou me sentindo privilegiada aqui. Que legal. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. A Débora é pastora e ela é minha irmã duas vezes, né? É isso ela aí. é minha irmã biológica e é minha irmã em Cristo Jesus e é esposa do pastor Rogério, trabalha aqui pastoreando a nossa igreja, a sede do Ministério Família e Baixa Graça. Bem-vindo, Glaucia. Bom dia, pastor. Que privilégio, viu? Obrigada pelo convite. Eu sempre que posso estou comparecendo porque eu amo participar desse ministério, dessa obra, falar de família, de inteligência emocional. É um prazer para mim. É uma alegria muito grande ter vocês aqui. Bom, nós queremos que você que está conosco na rádio, você que está conosco no Facebook, você que está conosco no Instagram, aqui no YouTube, eu quero que você nos ajude para que esta reflexão que vamos estar aqui fazendo, esse bate-papo, alcance o maior número possível de pessoas. A gente quer realmente estar aí falando com todas as esposas de pastor do Brasil. Afinal de contas, o nosso Brasil é muito grande e nós queremos alcançar todas as esposas de pastores, não é, de todo do nosso Brasil. Nós precisamos falar sobre isso. Eu vou ler um texto aqui, só para vocês terem uma noção. Antes de nós começarmos a nossa conversa aqui, antes de nós começarmos, a conversar, deixa eu ler um texto aqui que eu achei muito interessante, que fala sobre a esposa de pastor. Deixa eu encontrar esse texto aqui, separei aqui, olha aqui, todo mundo que entra pela porta da igreja pode ser ajudado ou ferido no que acontecer durante a próxima hora. Seja santo ou pecador, pregador ou babá, veterano ou novato, criança ou velhote, todos são vulneráveis e devem ser tratados com respeito, fidelidade e cuidado. Ninguém na família da igreja é mais vulnerável do que a esposa do pastor. Ela é a figura-chave na vida do pastor e desempenha o maior papel em seu sucesso ou fracasso. E, no entanto, muitas vezes a tratam como uma funcionária não remunerada, uma pastora assistente desnecessária, uma voluntária sempre disponível no escritório, uma especialista bíblica e uma especialista em psicologia. Ela quase sempre é uma ajudante de confiança, além de uma serva subestimada. Você pode achar que não, mas ela é a pessoa mais vulnerável da igreja, ou seja, ela é a pessoa mais provável de se tornar vítima de fofocas maliciosas, insinuações sorrateiras, expectativas impossíveis e frustrações pastorais. A esposa do pastor pode ser ferida de várias maneiras, através de ataques ao marido, aos filhos e a si mesma. Sua dor é ampliada por uma grande realidade. Ela não pode revidar, isso que é o pior. Débora, e aí, é verdade isso daqui? Olha, é verdade. Na verdade, eu tenho uma vantagem o privilégio de nascer na família de pastor, né, pastor Josué? Né, Josué, meu irmão. Então, para mim, talvez algo que seja muito grandioso e difícil para uma pastora iniciante, para mim nem tanto, porque nós fomos criados nesse ambiente. Então, não sou tão sensível. Tem verdades nesse texto, né, dependendo da pessoa, né, que está enfrentando as situações, a maneira que enxerga, né, o ministério, a postura que está na igreja, enfim. Mas nós somos mulheres, e mulher, eu fico vendo a diferença do grupo de mulheres e de homens da igreja, né?
no WhatsApp até mesmo, dos grupos assim. Os homens são muito tranquilos, muito de boas, e as mulheres, às vezes, um pequeno assunto fica, né? É pura emoção, Pura né? emoção. Então, as esposas de pastores são mulheres, gente. Agora, viu, Grossa, você que trabalha bastante com inteligência emocional, como é que a mulher do pastor, diante de tantos ataques, diria assim, não é? Blinda o seu emocional, assim. Como é que ela blinda, né? Para não, porque se ela for hipersensível, nem dá para ela ser esposa de pastor. É verdade. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa, a esposa de pastor, precisa ter é consciência de quem ela é. Saber Sim, quem ela é, né? A Uau. identidade dela, saber a que ela foi chamada, o papel dela de auxiliadora, né? E funcionar nesse papel no ministério do marido. Saber a hora que é mãe, a hora que é ovelha, a hora que é esposa, a hora que é a líder, né? Falando. Saber separar cada um desses papéis e nunca perder de vista quem ela é e o que Deus chamou ela para fazer. Eu acho que é uma maneira, assim, muito objetiva aqui falando, né? Dela se blindar e não misturar sintomas, não se permitir, né, ser atacada, ouvir coisas que vai ferir o coração dela, é saber quem ela é e estar posicionada em cada momento no lugar certo, da forma correta, é o que eu penso. É interessante que esses dias, lá no SOS Casamento, uma esposa disse assim para mim: Pastor Josué, o senhor ouve tanto problema, por exemplo, aqui no SOS são 30 casais, cada um com eu diria que um baú de problemas. Como que o senhor não pira? Como é que o senhor não endoida? Né? Eu falei o seguinte: você tem que ter um filtro, não é? Você tem que ter um filtro. Segundo, você tem que entender que você não é Deus. Né? E aqui serve para as esposas de pastores, que as esposas são, as mulheres são emoção pura, e a tendência é levar para casa o problema de todo mundo. Então, como é que meu pai me ensinou? Meu pai me ensinou o seguinte: quando eu entro para casa, o problema tem que ficar lá fora, entendeu? Porque se você assumir as demandas de todos, aí realmente você enlouquece, certo? Então, você fez bem o seu papel, você orientou, você aconselhou, você assistiu na hora necessária, agora é entre ela e Deus. Você sempre vai se frustrar carregando as demandas dos outros quando você assume uma posição de Deus na vida do outro. E essa não é a nossa posição, né, Débora? Isso aí é um aprendizado, viu? É um aprendizado e sofrido. Eu sofri para conseguir administrar isso, deixar, bom, agora entrei para casa, o problema ficou lá fora. Para o homem é mais fácil, né? A Glaucia, acho que você entende muito mais de falar sobre esse assunto. Para o homem é mais fácil e para a mulher é um aprendizado. É um aprendizado. Muitas vezes eu me senti responsável por situações e tentando resolver, querendo resolver, e é terrível, porque acaba atrapalhando, né, depois que a gente entra para dentro de casa, como esposa, como mãe, enfim. E eu me lembro até de uma situação que tinha uma irmã com vários netos que cuidava e não estava dando conta de cuidar daqueles netos e muitos problemas, e ela trazia aqueles problemas todos e a gente tentando de várias formas resolver, e um dia eu estava muito sobrecarregada. Eu me lembro que eu conversei com uma irmã e ela disse assim para mim: bom, agora você tem que fazer assim, bom Deus, agora eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora está na tua mão, e descansar. E aí eu falei: puxa, não tinha assim caído a ficha. Nossa, mas é tão simples assim. E aí eu consegui, né, exercitar isso. E realmente, hoje, esses são todos adultos, enfim. E não foi eu que resolvi, não consegui. Então, a gente tem que entender isso. Tem, né, até onde vai a minha parte. Até aonde eu posso fazer, aconselhar tal. Não fechar os olhos para as necessidades também. Claro, né? claro. Quando aquela multidão estava lá, né, foi até o texto que eu estava lendo ontem, pensando em vir aqui. Quando estava aquela multidão e os discípulos falaram para Jesus: o povo está com fome, vamos despedir eles para comer. E Jesus falou: não, dá você mesmo de comer. Então, não é fechar os olhos para a necessidade, né? Mas levar até diante de Jesus e saber, peraí, ele tem uma estratégia para mim suprir essa necessidade aqui. Porque o que eu vejo que muitas vezes fala: não posso resolver mesmo, então deixa para lá, e acaba se omitindo. Então, tipo, esposa de pastor, é assim, eu posso ser só esposa de pastor, eu posso ser pastora. Eu acho que se eu assumir uma coisa assim, não vou ser só esposa de pastor, eu vou estar arrastando uma situação.
Se eu falo assim, eu vou ser pastora, eu sei que tem muito a ver com temperamento, tem muito a ver com uma porção de coisas que envolve. Mas eu abraçar aquilo, sabe, aquela posição que o Senhor me dá e tomar muito cuidado com esse questionamento emocional que às vezes vem e fala assim, mas você precisa ser cuidada, mas ninguém olha para sua necessidade, mas o pastor, sabe, essas situações que muitas vezes vêm acaba trazendo um espírito de comiseração, aí você começa a se sentir autopiedade, não. Então eu preciso ter uma postura, preciso saber quem eu sou em Deus, né, para que eu fui chamada e abraçar aquele ministério e entender, como o pastor falou, eu não sou Deus, eu não vou resolver tudo. Claro. Mas eu vou fazer com excelência aquilo que eu consegui fazer. Não fechar os olhos para as necessidades, né? E é interessante que a gente, como líder, como pastora, como esposa pastora, a gente vai, eu achei bem legal uma frase, transformando tragédia em triunfo. E a gente vai ensinando a maneira que a gente vai fazendo as coisas direcionadas pelo Senhor. Então, tem todas essas questões. Muito legal conversar sobre isso. Não, mas o que você falou é verdade. Eu acho que o segredo está no equilíbrio. Não é? Está no equilíbrio. Ao mesmo tempo que nós temos que se importar com a dor do outro, sim, mas a gente precisa entender que a responsabilidade é dele, de resolver essa questão. Não é? E a nossa é ajudá-lo a encontrar um caminho para a solução. Agora, eu não posso. Porque tem pastor... Talvez nós estamos falando aqui a pastoras que estão vivendo uma exaustão crônica, que estão vivendo a síndrome do pânico, síndrome de ansiedade. Por quê? Porque elas querem assumir a demanda de todo mundo, né, Glaucia? Pastor, eu ia comentar isso aqui, né? Eu e meu esposo, a gente viaja bastante o Brasil inteiro, fazendo palestras, pregando também a palavra. E é impressionante a quantidade de pastores e pastoras, principalmente, que estão assim pesados, carregando um fardo muito grande por se sentirem incapazes de resolver o problema do rebanho, das ovelhas, né? E é como a pastora Débora falou aqui, eles se sentem como se fossem, sem perceber, né? Como se fosse Deus e tivesse a obrigação de resolver. Então a pessoa chega, entra no gabinete, senta, conversa, ele passa um tempo aconselhando, a ovelha vai embora, parece que entendeu tudo, daqui a pouco volta, né, cheio de carrapicho, de machucado de novo, e parece que aqueles remédios que foram colocados, o band-aid foi tirado, né, e nada surtiu efeito. E a pessoa, o líder, a pastora sente uma responsabilidade muito grande, como se a culpa fosse dela. E na verdade ela precisa entender que tem o papel de Deus, tem o papel dela e tem o papel da própria pessoa, né? De fazer aquilo que tem que ser feito. E eu encontro muitas pastoras vivendo essa dor, de terem essa síndrome, sabe, de Deus, de querer resolver tudo, de querer fazer, e não tem essa percepção que a pastora Débora falou aqui, né? Tem a parte de Deus. Senhor, até aqui é o meu papel, até aqui eu fiz, estar disponível para isso, e entender que é o Senhor quem vai fazer, e cada pessoa também tem o seu tempo, né, de virada de chave, né? A gente tem que aprender a respeitar esse tempo também das pessoas e não trazer para si, né, a culpa, a responsabilidade desse aconselhamento, dessa virada de chave, dessa mudança na vida da pessoa. É um processo. Este é o nosso podcast de hoje e, na verdade, é Família Cast, não é? Porque todo assunto que nós abordamos aqui é voltado para a família e hoje é um assunto voltado para a família do pastor. Afinal de contas, nós estamos falando sobre os desafios da esposa de pastor. Eu sou pastor, então eu tenho uma esposa que é esposa de pastor. Minha mãe, certo? Meu pai era pastor, então eu pude ver quais eram os desafios na vida da minha mãe. A minha irmã, ela é esposa de pastor, meu filho é pastor e minha nora, então, é esposa de pastor. Então, eu estou aqui rodeado de referências, não é? E a gente entende bem esses desafios. Mas, Débora, fala pra gente aí, pelo menos 2, assim, grandes desafios de uma esposa de pastor. Olha, o desafio maior que a gente tem, eu acho que é a gente separar, né? Nós separarmos as questões, né? Eu sou pastora, tá, mas eu sou mãe, eu sou esposa, né? Eu sou filha, e nós precisamos, eu acho que administrar isso, gente. Os papéis, né? Os papéis eu acho que é, assim, fundamental. Porque tem uma época na vida que você consegue, parece, carregar o mundo.
da idade, você tá com mais disposição e tá. Só que vai passando o tempo, a gente descobre que a gente não é super mulher, não é super heroína, é o que a Gláucia falou aqui, que a gente vê muito por aí, muitas pessoas sobrecarregadas. Então eu acho que o maior desafio é você administrar isso e entender isso. E uma das coisas é também você saber quem você é em Deus para você não se perder. E nós precisamos, meninas, pastoras, amigas, companheiras de ministério, nós precisamos de amigas. Verdade. Porque dor compartilhada é dor pela metade. E alegria... Gostei. Essa é muito boa. Dor compartilhada é dor pela metade. E alegria compartilhada é alegria multiplicada. Maravilha isso. Então, se eu tenho uma parceira, uma amiga, sabe? Eu tenho o privilégio de ter algumas amigas muito preciosas, inclusive irmãs minhas, né? Nós temos uma família muito grande, que são muito amiga lá, muito parceira, muito minha amiga. E a Marisa são as que estão mais próximas. E tenho amigas, assim, de ministérios, não são tantas, porque nós não temos tanto tempo de investir nisso, mas realmente nos ajuda muito a nós nos sentirmos gente como todo mundo, né? Porque às vezes a gente pensa que não é gente como todo mundo, que você vai só assumindo os compromisso, e acaba que você parece que não tem o privilégio de ser como todo mundo, e lá tem um tempo, né, de relaxar um pouquinho, um tempo de desconectar um pouquinho só das coisas espirituais, enfim. Então, duas coisas que eu quero deixar muito, é isso. Eu acho que o desafio maior é isso, separar as coisas, ter amigos, né? E saber quem você é. É muito interessante, até nós também, pastores, né? Porque semana que vem eu vou falar com os pastores. Mas nós, pastores, às vezes não conseguimos separar bem os papéis, né? Como você falou, eu não sou só pastor, eu sou pai, eu sou marido, eu sou irmão, eu sou cunhado, eu sou genro, eu sou sogro, certo? E quando você não administra bem os papéis, realmente é um atropelo. E aí você começa a sentar, de repente, quando você deveria estar assentado na cadeira do filho, certo? Você quer ser o pastor na cadeira do filho. Não, você tem que deixar agora a figura do pastor e se comportar como filho. E tem gente que quer ser pastor até na hora do almoço, transformando a mesa num púlpito. E aí o filho fala, pai, pelo amor de Deus, pai. Entendeu? Pelo amor de Deus, pai. Entendeu? Tem pessoas que não sabem, às vezes, né? Eu e o Douglas, o Pedro, a Letícia, às vezes nós tiramos um tempo em torno da mesa para falar de filmes, para falar de futebol, os meninos, para falar de NBA, para falar de coisas que não tem a ver, muitas vezes, diretamente com a liturgia da igreja, né? Que não tem a ver com o culto, eu digo assim, culto lá na igreja, que na verdade é um culto, você está um tempo de comunhão com a família, você está acostumando. É uma ministração. Então, você precisa... Na verdade, você precisa entender isso. Agora, você falou uma outra coisa muito importante, que a Gláucia pode até também ampliar um pouco, que é essa rede de amigos. Como isso é fundamental, né, Gláucia? Pastor, eu já vi muitas coisas. A pastora Débora, que tem um tempo grande de ministério, pode também falar sobre isso um pouco. Muitas vezes, por não ter amigos, né, ou não saber discernir quem são os amigos, a gente vê muita pastora, né, às vezes envolvidas em situações, em fofocas, né, ou até sobrecarregando, né, pessoas que ela julga que tem maturidade, na verdade não tem, com os seus problemas, e acaba trazendo uma grande confusão no ministério, na liderança, né? Você saber olhar, ver quem tem maturidade. Eu creio que até pedir uma direção de Deus para que Deus traga, né, pessoas, né, realmente capacitadas, com inteligência emocional, com uma fé estruturada, porque as ovelhas, de uma maneira geral, elas tendem muito a achar que o pastor ou que a pastora não tem defeitos, né? É como se fossem semideuses, né? E na verdade são pessoas comuns, né, que erram, que acertam, que têm defeitos, que têm problemas, que têm fraquezas, né? E se você não olhar para alguém para estar do seu lado, que tem essa maturidade de perceber e de separar isso, é muito perigoso. É muito perigoso. Eu queria só acrescentar aqui, quando a pastora Débora falou, né, sobre os desafios da esposa de um pastor, algo que eu vejo como um desafio muito grande, né, é a questão da esposa ter o casamento blindado.
ter essa relação com o marido muito consolidada, porque este pastor, ele acaba sendo, né, muitas vezes, para muitas ovelhas do sexo feminino, o pai, né, que ela não teve, né? Então tem às vezes um acolhimento, tem um abraço, tem uma conversa, tem um olhar que, se a mulher não tiver maturidade para entender, e se a relação dela conjugal não estiver muito consolidada, isso pode ser um grande problema. Então eu vejo que também é um desafio muito grande para a esposa de um pastor ter esse alinhamento com o esposo, sabe, essa cumplicidade, ter a relação com todas as brechas, né, fechadas, para que não haja nenhum ruído, nenhuma questão de ciúme, né? Como eu já presenciei também, né, muitas esposas de pastor com ciúmes de ovelhas, milindradas, né, com alguma situação, e na verdade o problema não está com a ovelha, está com a relação conjugal, né, que não está bem consolidada e acaba deixando a esposa insegura. Eu vejo isso como um grande desafio para muitas. Então aí, um terceiro desafio realmente é manter o casamento bastante sólido, na verdade, manter o casamento bastante sólido, e para que pro lado de fora as pessoas não encontrem uma brecha, certo? Porque, infelizmente, no meio de tantas mulheres, nem todas são mulheres de Deus, na verdade. Tem algumas mulheres que são periguete gospel. Na verdade, tem algumas mulheres que se apaixonam até... Já ouvi falar de mulher que se apaixonou pro pastor, e já vi falar de mulheres que se comportaram de forma tão indevida. Se o pastor estivesse num momento de vulnerabilidade conjugal, ele, de repente, poderia ter cedido à tentação. Então, eu acho que esse é um desafio mesmo, a mulher realmente manter o seu casamento, certo, muito bem consolidado, nutrido, e também... Certo? Aqui tem até uma pergunta aqui, ó, que eu acho que faz sentido dentro do que nós vamos falando, que a pessoa diz assim, olha, a esposa do meu pastor, que é um outro problema, a esposa do meu pastor tem ciúmes de todas as mulheres da igreja. E aí, Débora? Pois é. Como é que será que está o relacionamento, né, dela com o esposo? Porque a Bíblia diz lá, né, em Provérbios, que a alma farta pisa favos de mel, e a alma sedenta até o amargo é doce. Se o relacionamento está bom, está bem, não tem o porquê ter toda essa insegurança. E será também que a esposa tem mesmo? Não sei. Isso é o olhar desta pessoa que está falando. Mas será que a atitude da esposa é uma questão de ciúmes? Eu não sei, né? Isso tudo depende do ponto de vista que está olhando. O que é uma das armadilhas também, que às vezes nós somos vulneráveis assim e podemos cair, é na armadilha da comparação, sabe? Comparar o casamento do outro, ou a postura do esposo da outra, mesmo sendo pastor, ou você... Gente, cada um é cada um. Cada um é cada um. Seu marido nunca vai ser... outra pessoa, seu marido é o que é. Às vezes é muito quieto, às vezes é muito fechado, às vezes é muito brincalhão, às vezes E aí você precisa prestar atenção no marido que Deus te deu, conhecer ele e se aproximar. Sabe o que acontece? Às vezes as pessoas estão dentro das quatro paredes, mas estão distantes. Se você é muito sutil para você se afastar. É muito sutil para você se separar, porque está envolvido com coisas do ministério, com todos os assuntos, e quando você pensar que não, você olha quem está do teu lado, peraí, sabe? Então, presta atenção, é aquilo que eu falei, você conseguir separar as estações e trazer para perto o seu marido, trazer para perto, ou prestar atenção no seu casamento, o que você pode fazer para melhorar o seu casamento, não querendo transformar o outro, porque o outro nunca vai transformar, gente. Eu tenho 32 anos de casado, né? E o Rogério é o Rogério, né? O pastor Josué conhece. Então o Rogério é o Rogério, ele nunca vai ser uma outra pessoa. Sim, entendeu? E interessante que esses dias eu me parei, né? Porque nós ficamos de quarentena, ficamos dentro de casa, 14 dias olhando pra parede, muito mal, muito assim, muito sem disposição. Então não dava nem pra conversar nada, nenhum assunto, nada. Mas eu comecei a prestar atenção no Rogério. Aí comecei com a Michelle, eu e a Michelle somos muito parceira também. Eu e a Michelle sou minha filha. Ela falou, mãe, você tá descrevendo o Michael? Falei, uau, meu filho de 30 anos, eu nunca prestei atenção que como são parecidos. Falei, meu Deus, que coisa impressionante. Então, amigas pastoras, amigas esposas de pastores, a que distância você tá do teu marido? Quero deixar uma pergunta. Olha para dentro de você, é tão fácil a gente olhar para as pessoas. É tão fácil a gente olhar para a necessidade das pessoas, é tão fácil a gente, né, aconselhar as pessoas. E se você fosse aconselhar você mesmo?
Exatamente. Uma outra coisa também, até que ponto essa insegurança, né, esses ciúmes não vem da sua própria insegurança e não daquilo que o marido faz ou que as pessoas que chegam perto estão fazendo, né? Ela acaba se comparando, o que a pastora falou ainda há pouco, né? Se compara o corpo, compara as roupas, compara tanta coisa e acaba se inferiorizando, e isso surge como uma insegurança transformada numa atitude muitas vezes de ciúme. E o problema às vezes não está no marido e não está nas ovelhas, mas sim nessa mulher que se sente insegura e coloca isso para fora de uma maneira muito negativa. E aí a dica é busque ajuda, né? Ore a Deus sobre isso e busque uma ajuda para curar, né, a sua alma dessa insegurança, porque cada uma de nós somos únicas, né? Criadas por Deus para um propósito específico, temos o nosso valor e não temos que nos comparar com ninguém. Exatamente. Né? É muito legal dar essa pausa, olhar para dentro de si e se aproximar de Deus realmente, contando para Ele, sabe? É muito importante o seu devocional, o seu tempo com Deus, porque muitas vezes nós também, como pastores, procuramos tanto dar para as pessoas e muitas vezes não buscando para nós no particular. E nosso Deus, Ele cura, Ele transforma, Ele sara, Ele nos mostra, né? Então é muito legal olhar para dentro de si, prestar atenção aonde você está e que posição está o seu casamento, né? Nós aqui que trabalhamos tanto com família, né? Com o pastor, com aconselhamento, às vezes quando a pessoa chega a contar algo, faz 20 anos que ela está lidando com algo e nunca tratou o assunto, às vezes faz um tempão. Então se você olhar para dentro de si, você vai identificar e você vai tratar aquilo e não vai tomar uma proporção tão grande. Não estamos sozinhas, meninas. É verdade. No nosso podcast de hoje nós estamos falando sobre os desafios da esposa de pastor e que bom que nós temos aí muitas esposas de pastores nos acompanhando hoje, tanto no Facebook como no Instagram, quanto aqui no YouTube. E o pessoal do YouTube que não deu ainda um like, dá um like aí, certo? Ó, dá um like aí. E eu gostaria que você colocasse uma frase aí embaixo no YouTube. Deus abençoe as esposas dos pastores. Deus abençoe as esposas dos pastores, porque, olha, é um desafio muito grande. Eu fico vendo a Débora, fico vendo a minha esposa, e quando a minha mãe ela estava em plena atividade. É um desafio, não é verdade? São mulheres que, na sua maioria, se doam, se entregam, são assim realmente envolvidas nesta causa nobre do reino de Deus. Mas tem várias perguntas. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e vieram várias perguntas. Eu acho que vale a pena a gente responder algumas destas perguntas aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Débora, a esposa do meu pastor evita falar para ele coisas que as ovelhas comentam para não machucá-lo. Essa atitude dela é certa? Que estranho. Como que essa pessoa sabe disso? Será, não? A esposa do meu pastor evita contar pro marido dela? É o seguinte, pelo jeito aqui ela é amiga da esposa do pastor. Tá. E de repente numa conversa, a esposa do pastor disse, não, eu evito contar tudo isso pro meu marido, porque eu tô tentando preservá-lo, protegê-lo, para não magoá-lo e tal. Talvez seja até uma atitude sábia da parte dela. Ela sabe o limite do marido dela, né? Talvez ela queira poupá-lo, né? Aí depende muito dos assuntos. Tem assuntos que não tem como poupar, você precisa compartilhar, né? Então, depende como ela está vendo o esposo dela. De repente, ela tá poupando porque, né? Imagina também se esse pastor for dar ouvido a tudo que as pessoas falam e pensam Aliás, sobre o pastor ele, né? precisa filtrar muito, porque a gente fala demais, né? Vamos combinar que as mulheres, a gente fala muito, gente. Então, graças a Deus que eles têm um filtrinho lá pra... Agora, veja só, eu acho, assim, ó, a mulher precisa ser sábia no seguinte sentido. Por exemplo, poxa, tem várias pessoas falando que o culto está terminando muito tarde, certo? Tem várias pessoas falando que o pastor ele está exagerando nesse assunto de política no púlpito. Todo culto ele fala. Tá, agora veja só, eu acho que é papel da mulher chegar para o marido e dizer, meu bem, será que você não está assim, de repente, sem se dar conta, exagerando um pouco aqui ou falando um pouco mais aqui e tal. Agora, é claro que ela não vai ficar levando todas as picuinhas, né? Todas as picuinhas e tal, mas tem assuntos que é necessário levar ao pastor até para que ele ganhe consciência
do que está acontecendo. Eu tenho dito o seguinte, minha esposa, meus filhos, meus companheiros de trabalho enxergam o que eu não estou enxergando, porque eles estão numa outra posição. Eles estão lá na ponta da linha e eu estou aqui. Então eu preciso também desse feedback para que eu possa corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Nesse sentido, se a esposa não fala nada para o marido e deixa as coisas irem acontecendo, em vez de ela contribuir para o bem, ela está contribuindo para que as coisas vão piorando a cada dia. Na verdade, não está exercendo o seu papel de auxiliadora, né? Exatamente. Idônea, como a Bíblia diz. Exatamente. Nos coloca. Tem uma outra pergunta aqui que é muito interessante. A Glaucia podia até falar sobre isso. Como auxiliar o meu marido com os problemas da obra, lembrando que ele não é discipulado por ninguém? É complicado, né? Como auxiliar? Na verdade, a esposa tem uma visão, o marido tem outra, até porque sexos opostos, né? A forma de enxergar, de lidar com as situações é diferente. Eu penso que ela deve ter que buscar muito em Deus sabedoria para se posicionar da maneira mais assertiva, né? Sem fazer interferências diretas, sem direcionar, sem tomar decisões pelo marido, né? E eu, assim, como esposa desse pastor, primeira coisa que eu iria fazer era conversar com ele a respeito da necessidade, né, de ter alguém acima, de fazer parte de um ministério, de ter relação, né, ligação com outros pastores, porque ninguém caminha sozinho. Eu acho isso muito perigoso, viu? Muito perigoso. E aí, Débora? Eu penso que ela devia buscar em Deus estratégia e sabedoria para aproximar o marido dela de alguém que pudesse ajudá-lo. Sim. Porque o ministério já é solitário, porque não é, né, você não pode compartilhar os assuntos, algumas coisas assim, mas todo pastor precisa, né? Você mesmo, né, pastor Josué prega sobre isso, né? Sansão mesmo acabou do jeito que acabou porque não tinha amigos ali, não tinha ninguém para quem prestar conta, para quem compartilhar as dores e tal. Então, gente, Deus é um Deus de estratégia. E aí, a sabedoria, eu acho que a mulher precisa buscar em Deus essa sabedoria de como fazer isso, porque às vezes é difícil. Tem homem que não ouve, gente. Tem marido que não ouve. Muitas vezes a gente vê as pessoas chegam pra gente e colocar isso. Meu marido não escuta, não adianta, né? Até nessa outra questão também. Aí, né? Às vezes vai falar, não quer ouvir, né? Não ouve, é muito difícil. Então, tem que buscar realmente estratégia em Deus e procurar trazer alguém para perto mais idôneo que possa, de repente, ser alguém que possa ajudá-lo. Talvez não precisa nem ser assim, oficialmente discipulador, mas alguém que vai realmente acrescentar, né, influenciá-lo com suas experiências e tudo mais. Então, isso que a Bíblia diz, que a mulher sábia edifica e a tola destrói. Buscar essa sabedoria em Deus, aí nós precisamos constantemente. Por quê? Porque cada um é muito diferente um do outro. Eu queria só acrescentar, pastora Débora, você esposa, né, que está nos escutando, nos vendo agora aí pelo YouTube, se o seu marido ele não ouve o seu conselho, né, cabeça dura, se ele é durão, eu quero dizer para você, não desista, pare de falar com ele, comece a falar com aquele que realmente pode resolver. O marido pode não ouvir o conselho, mas Deus continua ouvindo a sua oração e Deus vai, assim, criar uma forma, né, gerar uma necessidade, uma situação, uma circunstância para que ele realmente entenda e a ficha caia de que ele precisa ouvir, né, e modificar alguns comportamentos. Que bom. Muito importante. No podcast de hoje nós estamos falando aqui sobre a esposa, os desafios da esposa do pastor, e eu estou aqui com a pastora Débora e com a Glaucia, que é coach, especialista em inteligência emocional, trabalha conosco como conselheira aqui na nossa casa de restauração de casamentos, e nós estamos discutindo alguns assuntos muito relevantes quando se trata da esposa do pastor. Agora tem uma pergunta aqui que eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Ó. Estou casada e não quero que o meu marido seja pastor. Pelo jeito, o marido quer ser pastor e tal, tem chamada, mas ela disse que não quer que o marido seja pastor. Estou errada? E aí, Débora? Sim. Eu diria que não, pastora. Eu acho
acho que ela tem direito de ter a opinião dela. Eu vejo que ela está errada quando ela não pergunta para Deus o que Deus quer da vida dela. O que Deus quer, né, para essa relação, para esse casamento. Qual é o propósito de Deus? Eu acho que é aí que está o erro. Não querer, né, é um direito dela, né? Sei lá, tem algum trauma, estava sonhando com outras coisas. Eu vejo que o que ela precisa fazer é saber o que Deus quer. Não é isso? Ter essa maturidade de colocar diante de Deus e falar, Deus, eu tô nesse conflito com as minhas emoções aqui, né? Mas se o marido, se ela casou com alguém que anseia o ministério, que a Bíblia diz que é boa coisa, né? Eu sou apaixonada por ministério, gente. E, na verdade, eu era o contrário. O Rogério nem pensava em ser pastor, né? Agora, veja só, deixa eu dizer uma coisa aqui. Primeiro de tudo, eu acho que ela casou com a pessoa errada, pô. Entendeu? Eu sempre tenho dito, principalmente aos jovens que estão na igreja e que conhecem essa linguagem, que conhecem sobre ministério, tem que conversar muito antes de casar. Certo? Porque eu conversei com a minha esposa. Por exemplo, eu disse para ela, eu tenho chamada desde adolescente. Tem promessas, entendeu? Deus falou comigo, eu vou ser um pastor, certo? Isso estava claro com a Rose. Eu lembro quando nós conversamos sobre isso ainda. Eu lembro como nós conversamos sobre isso. E aí ficou tudo muito claro, entendeu? Então, fica mais fácil. Agora, se ela casou com ele, sabendo que ele tinha um chamado, tá? Ô Pedro, você quer falar com a Glaucia? Pode falar, não tem problema não. Só seu microfone um pouquinho mais para ficar de frente. Ok. Então, preste atenção. Se ela casou com ele sabendo que ele tinha um chamado, ela tinha que ter casado consciente que ela seria esposa de um missionário, de um pastor, de evangelista, de um presbítero. Porque geralmente, a pessoa dá sinais, entendeu, do seu chamado antes de casar, geralmente. Até porque, na maioria das vezes, já está envolvido, não é? Já está envolvido. Então, se ela casou com ele consciente de que ele tinha um chamado e hoje ela não quer que ele seja, então ela casou com a pessoa errada. E precisa ver também qual que é a imagem que ela tem de pastor, né? Qual que é a figura, qual a referência de esposa de pastor. Gente, você vai sempre se sentir incapaz. Sim. Gente, vocês perguntam hoje, pastora Débora, você acha que você é capaz? Eu não me sinto. Cada vez mais você fala, meu Deus, quem sou eu? Como assim o Senhor me escolheu? Me ajuda. Então, eu não sei qual que é a referência. De repente, ela está assustada, está com medo, talvez, né, não teve um bom exemplo, né? Então, tem várias questões. Mas, gente... Agora, você falando isso, eu conheço, por exemplo, esposa de pastor que hoje é uma bênção e que pensava como essa irmã. Então, mas como ela tinha um coração ensinável, ela foi orar, ela foi jejuar, ela foi conversar com pessoas maduras que auxiliaram ela e, de repente, virou uma chave no coração dela. Falou, peraí, eu estou entendendo que Deus também me chamou. Se Deus chamou o meu marido, Deus também me chamou. Então eu vou trabalhar isso em mim. E hoje ela é uma bênção. Sim. Então é possível, de repente, essa irmã aqui, porque eu acredito que estou até falando com uma jovem senhora, sim, certo? É possível que ela ganhe consciência da importância dela ao lado do trabalho do marido e ela pode ser uma grande bênção como esposa de pastor, não é? Agora, tem uma outra pergunta aqui, ó. A esposa do pastor tem que saber pregar, Débora? Não, de jeito nenhum, gente. Isso é outra coisa, é a questão da comparação. Você não precisa ser igual a ninguém. Eu vou dar um conselho pra você também. Tava até pensando nisso quando eu tava vindo pra cá. Vou te dar um conselho, amiga. Não fica vendo tudo, todo mundo, ouvindo tudo, porque senão você vai ficar muito confusa, né? Você não vai se concentrar naquilo que realmente Deus te chamou pra fazer. Então tem uns que canta, outra prega, outra não canta e nem prega. Ela organiza as coisas, ela é aquele apoio ali pro pastor, Então, não precisa pregar, querido. Descansa o seu coração no Senhor, né? Não se sinta forçada a nada. Eu vou falar até algo sobre mim, porque eu gosto muito de falar minhas experiências. Muitas pessoas ficavam me cobrando de eu escrever, gente. Esse é o livro, vai sair quanto? E eu me sentia meio assim impressionada, sabe? Pastor, com isso, meu Deus. E aquela pressão. Eu gosto de escrever, mas eu não tenho publicado nada, nem me sinto à vontade para isso.
E até que, eu acho que foi um dos últimos eventos que nós tivemos em Água de Lindóia, eu conversando com alguém, uma irmã que conheci naquele momento ali, escritora e tudo mais, ela falou pra mim, não se sinta forçada a nada, Deus usou a vida daquela senhora, que eu até chorei, ela viu, ela percebeu que Deus estava usando ela pra falar comigo. Aquilo foi um alívio tão grande no meu coração. Ela falou, não se sinta pressionada a nada, seja o que Deus te chamou pra fazer. Ah, que alívio, gente, tirou um peso do meu coração. Eu falei, uau, eu não preciso fazer isso. Eu não tenho necessidade de fazer isso. Se um dia Deus quiser, isso vai acontecer naturalmente. Fiquei muito tranquila. Então, você não precisa pregar, você não precisa cantar. Olha, pasme, uma hora você vai se ver aí pregando sem perceber. De repente você não vai subir no púlpito, pegar o microfone, mas você vai estar ministrando alguém sem perceber. Outro dia eu até gravei uma ilustração de uma reunião na carpintaria. Aí o pessoal reunido lá, né? Martelo, prego, o alicate, a chave de fenda. Aí diz assim, eu tenho que mandar o alicate embora, porque ele só fica aí apertando todo mundo, né? Aí precisa mandar o serrote embora, porque vive cortando todo mundo. Tem que mandar a lixa embora, porque vive lixando todo mundo. Tem que mandar esse metro embora, porque esse metro só fica medindo todo mundo. Aí, de repente, chegou lá o carpinteiro, silenciou a reunião. Aí, então, ele coloca a peça na mesa. Aí, ele pega o serrote, pega o metro, mede, pega o serrote, corta e lixa e tal. Daqui a pouco, ele monta um lindo móvel. E ele saiu. Quando ele saiu, aí voltou a reunião. Falou, gente, não dá para mandar ninguém embora. Porque olha o resultado da obra, certo? Quando todos foram usados nas mãos do carpinteiro. Então Jesus é o grande carpinteiro. E não queira ser alicate se você é chave de fenda. E não queira ser chave de fenda se você é lixa. E nem queira ser lixa se você é metro. O importante é que no conjunto, certo, você é necessário. Você é necessário. E é bom que a gente entenda isso. É a questão da identidade. Quando eu sei quem eu sou e para o que Deus me chamou, por exemplo, a Rose, minha esposa, ela não prega no púlpito da igreja, pelo contrário, certo? Ela não se intitula uma, conselheira e tal. Mas uma coisa que a Rose primeiro, ela é uma boa esposa. Eu tenho dito para as mulheres de pastor, se você for uma boa esposa de pastor, você já está ajudando o seu marido e muito, certo? Você tem que pregar na sua casa para ele, entendeu? Prega bem para ele, cuida bem dele, trata bem ele, apoia os projetos dele, seja o conselheiro dele, certo? Se você for uma grande esposa de pastor, você já cumpriu o seu papel. Agora, a Rose gosta de servir. E ela fala para mim, o meu chamado é servir, entendeu? Eu sirvo, se é para ajudar as crianças, eu vou lá ajudar, se é para ajudar as mulheres, eu vou lá servir, se é para ajudar na construção, fazendo a comida para os caras que estão trabalhando, eu vou lá ajudar a servir, certo? E é interessante que ela é resolvidíssima, ela não tem nenhum complexo, tipo, eu sou menor, não, ela não tem nenhum complexo, entendeu? Ela é resolvida, o meu chamado é servir. Outro dia eu até falei para ela, manda alguém fazer isso aí, paga para alguém. Falou, não, isso daqui é a minha vida, entendeu? Eu me realizo fazendo isso aqui, servir faz bem para mim. É isso que você tem que entender. Então você não é obrigado a ser escritora. Se você é, aleluia. Você não é obrigado a ser pregador. Se você é, amém, entendeu? Você não é obrigado a ser uma mestra, entendeu? Da palavra. Se você é, também amém. Mas você não... E aí o grande problema é a tal da comparação. Sim. Ainda mais hoje com essas redes sociais, tá? A esposa fica, olha a esposa desse pastor aqui prega, olha essa aqui tá lançando um livro, olha essa daqui tá fazendo, olha essa aqui tá cantando, e eu não canto, não escrevo, não faço teatro, não sou... Minha filha, você talvez faça algo que essa que está fazendo tudo isso daí não faz. Entendeu? E você é tão importante quanto ela. Eu acho que isso é maravilhoso. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu queria comentar assim, eu acho importante a gente colocar aqui, né, o que é ser pastora, né? Na verdade é você cuidar das ovelhas, necessariamente não é você pregar,
né? E o pastor comentando aqui sobre a postura da pastora Rose, nós gravamos um quadro entre elas e fazendo essa pergunta, e ela assim muito solta, muito leve, né? O quanto ela é desencanada com essa cobrança que as pessoas fazem, né? Também tem que pregar, mas por que eu tenho que pregar? Ela nunca se sentiu pressionada a isso, porque ela sabia quem ela era e qual é o chamado dela. Interessante que na semana passada, foi no dia do seu aniversário, pastor, eu mandei um zap para ela para tirar uma dúvida, né? E ela demorou um pouquinho e daqui a pouco ela respondeu bem objetiva, ou sim ou não, uma frase curta, né? Aí eu li, eu falei, nossa, ela deve estar... Eu queria uma resposta maior, né? Queria entender o que ela estava falando. Passou um tempinho, eu falei assim, ela deve estar enrolada, hoje é um dia especial. Passou umas 2 horas, ela mandou uma mensagem de áudio. Oi, Gláucia, eu estava ocupada assim, eu acho isso, eu acho aquilo. E aquilo me ensinou tão profundamente, sabe? O cuidado, o carinho, porque a resposta que ela deu anteriormente, para quem estava recebendo, no meu caso não, mas podia entender como uma coisa seca, nossa, curta e grossa, né? E ela como uma sensibilidade, a hora que ela parou, ela gravou uma mensagem de voz, me explicou, falou direitinho, enfim, me deu a assistência. Eu falei, gente, como eu aprendo com a pastora Rose? Ela não pregou, ela não abriu a Bíblia, mas a atitude, o comportamento dela, sabe? O cuidado, o zelo, a atenção. E ser pastor é isso, gente. É cuidar das ovelhas, é cuidar de pessoas, é ajudar a caminhar, é tratar as feridas, né? E necessariamente para isso você não precisa ter um título de pastora. Não precisa estar em cima de um púlpito pregando a palavra com a Bíblia aberta. É o que eu penso, pastora Débora. É isso mesmo. Que e legal, assim, se a pessoa ficar... Desculpa, pastor. Mas se ela ficar o tempo todo querendo ser aquilo que ela não é, isso vai trazer um peso tão grande para ela. E cuidar de pessoas, pastorear, como você falou, cuidar de pessoas. E uma das coisas que eu penso que nós, como líderes, somos garimpeiros. Você presta atenção em quem é o martelo, quem é o serrote, quem é o alicate, e empodera eles, entendeu? Pronto. Porque nós não estamos sozinhos, nós precisamos de uma grande equipe. Pode olhar para a palavra de Deus, todas as pessoas que foram chamadas, tinha uma galera ao redor deles para fazer a obra do Senhor. Então, nós fazemos parte de uma equipe. Precisamos entender o nosso papel, ter aquela postura de pastora, ter aquela, né? Mas com muita graça de Deus, sabendo que nós somos servos dos servos. E aproveitando ao máximo todos que estão ao nosso redor para fazer uma grande obra. Tem aqui uma irmã aqui que é isso que é legal, ó. Tem uma irmã aqui que falou assim, olha, tirou um peso. Olha aqui, ó. Que bênção ver isso. Me senti inútil por não pregar. Mas pode, pastor, olha que legal, né? Você já entendeu. Ó, mas tem pastor cobrando a sua mulher de ser igual a outra. Então esse pastor precisa também assistir esse podcast. Precisa assistir esse podcast. Deixa eu contar uma experiência, olha, da esposa do pastor Shed. Aquela senhorinha, ele foi ministrar no nosso encontro de pastor, discipulando pastor, e eu fiquei fazendo companhia para ela. E eu perguntei, né? Você ministra, você já escreveu alguma coisa e tal? Fiquei com ela um dia inteiro. Ela falou, não escrevo, não ministro, não canto. E aí ela me contou que uma vez uma esposa de pastor ficou pressionando ela para ministrar no encontro, pressionando. Ela falou, então eu vou. E aí era 3 períodos, 3 ministrações. Ela em 20 minutos falou tudo que ela tinha escrito. Eu ri muito, foi muito legal. E aí ela disse, aí a esposa do pastor olhou para ela e falou, acabou, já falei tudo que eu tinha, agora você se vira, você que falou que eu ia pregar. Eu achei isso muito interessante. Ela falou, não, o meu papel é estar do lado dele sempre. E me deu alguns conselhos tão bacanas, gente, eu não me esqueço disso. Foi muito legal isso. Então é isso aí. Vamos, né, respeitar aquilo que Deus nos deu. Porque assim você vai estar se respeitando, querida. Que legal. Gente, o nosso podcast de hoje está chegando ao final, mas e hoje nós estamos falando sobre os desafios da esposa de pastor e quantas pessoas aqui, ó, até a minha esposa está aqui assistindo. Um beijo pra ela. Agora a pastora Débora Gonçalves, irmã do pastor Josué Gonçalves, está falando da Gláucia aqui, que bênção. Um grande abraço à minha esposa, um beijão para você aí, você é preciosa. Bom, gente,
Ô Glaucia, deixa as suas redes sociais aí também para o pessoal te acompanhar lá no trabalho que você faz sobre mulheres virtuosas na prática. Isso, pastor. Quem está aqui, né, nos ouvindo, nos assistindo, pode me acompanhar no Instagram, @GlauciaRochas. Eu tirei um período aí de vida doméstica, né, de mãe, de nora, de filha, de esposa, do lar. E a gente está voltando agora quinta-feira com as lives e um assunto assim bem bombástico, que é a relação nora e sogra. Né, vamos falar sobre isso, que é um problema assim muito latente, né, nas famílias, e a gente retorna às lives na próxima quinta-feira às 8 horas da manhã. Precisando de um aconselhamento, de um atendimento, eu sou terapeuta de mulheres, pode me chamar também no direct lá do Instagram, @GlauciaRochas, com S no final. @GlauciaRochas. Débora, obrigado, Glaucia, por ter participado. Eu que agradeço o convite. Primeiro podcast, Já tô com pena gente. que tá acabando, foi tão rápido. É verdade, hein? Que benção. Amanhã continua, eu vou continuar falando. Eu vou convidar, eu quero trazer aqui 2 esposas de pastores jovens. Vou ver se eu consigo, mas amanhã continua. Vamos lá, Débora, também as suas redes sociais aí. Bom, gente, eu sou uma bênção na rede social, falar a verdade. É outra coisa que eu também não quero me sentir culpada, porque não é a minha praia. Pra você ter noção, eu tô um mês sem celular, que meu celular. Então, eu tô bem tranquila. Mas é a pastora Débora Gonçalves. Glaucia, quero participar de uma das suas lives, tá bom? Porque eu acho muito legal falar sobre esses assuntos aí com as mulheres. E aí, se você quiser, né, Família Debaixo da Graça, estou lá, estou pastoreando, somos pastoras. Começamos um projeto ontem muito legal, a Refeição do Amor. Pastor, que legal. Não é para, sabe assim, graças a Deus não tem ninguém passando fome que a gente conheça, mas é uma maneira de demonstrar amor. Eu, nesse tempo que eu fiquei de quarentena, eu fui tão amada, e aquilo eu achei tão precioso, tão precioso. E aí Deus colocou no meu coração, então eu comecei ontem, né, lá na igreja, então 2 vezes por semana, por enquanto, aumentando a equipe, nós vamos aumentar mais, mas nós estamos ali, no Família Debaixo da Graça, na Rua Monteiro Lobato 90, no Lava Pés, na nossa igreja sede, temos vários cultos, e temos as nossas redes sociais, e esperamos vocês. Esse foi o nosso podcast de hoje. Se você não se inscreveu no meu canal no YouTube, se inscreva. Foi muito bom. Deus abençoe você e até o nosso próximo podcast.